Jorge, você falava o processo de formação de toda uma cultura, né, para você doutrinar ali gerações. E como é triste a gente ver essa cultura de morte que a Rebeca falou penetrando dentro da nossa igreja. A gente vê que é a questão também que se fala muito dessa questão do mundanismo que tem entrado dessa relativismo, né? É o relativismo. Inclusive que é tudo é nessa questão do relativismo que se vale essa cultura de morte. Ela precisa criar mecanismos para tornar mais palatável. Ela precisa relativizar, porque o homem, quando ele tem dentro de si inscrito a verdade, ele quando vê que ela é a verdade, e ele tem esse impulso para ir para a verdade, dentro de si há esse impulso, mas é preciso tornar essa verdade relativa, exatamente para que o homem fique, não é verdade, não é bem assim. Os tempos são outros, aí as fissuras, né, vão aumentando, né, Rebeca? As fissuras aumentam. E a água vai passando. E o que é que eles precisam também para isso? Muito aquilo que Foucault falou, mudar a realidade, transformar a realidade em conceito, em ideia. Porque é mais fácil você alterar uma ideia do que a realidade. Então é preciso, e aí entra a questão da linguagem, entra a questão de você não chamar mais de aborto, de interrupção de gravidez, entra você não chamar mais de bebê, mas de amontoado de células. Entra essa história de se falar de aborto, mas de não explicar como é feito um aborto, de não dizer, por exemplo, que existe uma forma de abortar, que você retira o líquido amniótico e coloca uma solução salina, onde o bebê vai passar 12 horas morrendo, queimado, com hemorragia interna, no cérebro, sofrendo, queimando a pele dele. Não se fala, por exemplo, disso, não se fala de que vão esquartejar o bebê. Doutora Rebeca vai já falar, que eu pedi para ela preparar para falar isso aí. Que isso aí. Pedro, tu quer que eu fale Vamos aproveitar disso mesmo, então, né? É porque é duro, é necessário, gente. Mas é aquela história, é você trazer para a realidade. Para a realidade, porque muitas não vezes, romantizar antes da doutora Rebeca falar, por exemplo, quando teve aquele caso de uma menina, não me lembro agora se ela tinha 11 anos. Acho que é 13 anos. Ela de Pernambuco? Aquele que escandalizou o Brasil todo. Não, foi por último. Foi agora por último. Ano passado, então. Acho que ela tinha também por volta disso. Atenção, era 12. E que ela já estava 28 semanas. 28 semanas. Que já dava para até esperar, mas um pouquinho. Aí o pessoal não explica, por exemplo, é como se fosse, é um absurdo. É o romantismo, né? Aí eles pegam esse caso e querem, não, nesse caso aí, eu vi muita gente da igreja, que é onde entra, muita gente da igreja manipular, dizendo, não, nesse caso aí eu acho que eu sou favorável. Só que, entendam, eles não contam a história toda. Eles não contam, por exemplo... E depois apareceu um fato que corroborava para não abortar, né? Não, tem vários fatos, tem várias situações, inclusive a juíza foi perseguida por conta disso, né? Nesse sentido é que a gente precisa dizer e contar os fatos como são. Quando você conta, a pessoa, eu não sabia disso. Aí é por isso que nós precisamos ter esse apostolado. Você dizer que, por exemplo, esse bebê, se ela fizesse um pouquinho, eu acho, não sei se era 28, acho que já estava com 28, era com 26 que tinha acontecido, que já não se fala mais em aborto, mas o pessoal ainda continua falando em aborto, não explicaram. E as pessoas dizem, como é que uma criança vai cuidar de outra? Quem foi que disse que ela que vai educar, que ela que vai criar? Não precisa não ter nenhuma obrigatoriedade. Mas eles tornam esse argumento como um dos argumentos plausíveis. Outro argumento, como é que ela vai conseguir ficar até não sei quantas semanas? Não explicam, por exemplo, que mataram o bebê. Mas ela foi ter que parir do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O trauma foi, acho que maior, porque eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Não existe, como obstetra eu falo isso, aborto seguro. Não existe uma dor maior para um obstetra e para uma mulher do que parir um bebê morto. É sério. É uma das coisas mais chocantes que você pode viver enquanto médico obstetra, é fazer um parto de um bebê morto. É dilacerante. Eu não sei explicar para vocês a dor que dá. É de ver aquela mulher ali destruída, devastada, desejando ou não aquela criança, ela fica da mesma maneira. E ver você ali tendo que segurar um bebê que infelizmente já não tem mais vida. É triste, é triste. Então, recorrendo aqui a esse caso, isso
Isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Eu tenho que, antes de falar sobre as técnicas, abrir um parêntese importante, porque isso é um argumento que muitos dos abortistas usam, né? E que a gente tem que quebrar e bater ele por terra. Muitos deles usam o argumento de que é uma questão de saúde pública legalizar o aborto. Quando, na verdade, se você for perguntar para 90% deles, não vão me saber responder o que é, por definição, saúde pública. Que é o argumento do atual presidente, né? Pronto. Não, ali é o ignorante, me perdoe. Ele não sabe o que é saúde pública. Porque se você for ver, por definição, ele não sabe o que é muita coisa. Mas se você for ver, por definição, o que é saúde pública, são um conjunto de ações que são tomadas visando o cuidado e a segurança de um ser humano na esfera da saúde física, da saúde mental, da saúde econômica, da saúde cultural. Então, são um conjunto de ações globais que englobam aquele ser humano ali como um todo para visar o bem-estar dele. Então, como é que eu vou propor um método que visa matar uma criança dentro de si, que eu já expliquei que é uma atitude antinatural para toda mulher, querendo ela não, aquele bebê é antinatural, porque a maternidade está intrinsecamente marcada e gravada no interior da alma dela. Não tem como ela olhar e esquecer que aquilo ali existe. Então, como é que eu vou olhar e garantir que essa mulher vai ter uma saúde emocional depois de ela cometer um ato como esse? Me perdoe, isso é totalmente inaceitável. Assim, não dá para conceber um argumento como esse da questão de você dizer que é uma questão de saúde pública você legalizar o aborto. Não dá. Por isso que a gente fala também, salvemos as duas vidas. As duas vidas. Se você for ver, por exemplo, dados americanos falam que a taxa de suicídio em mulheres que já cometeram abortos é 6 vezes maior do que na população em geral, nas mulheres em geral. Gente, isso é muito sério. Aí como é que você... Ai, não, uma pessoa comete suicídio assim à toa. Não. Antes ela apresenta um processo depressivo por conta do suicídio, por conta do aborto, para ela chegar ao cúmulo de tirar a própria vida. E aí, se você for ver bem, por exemplo, dados atuais brasileiros, nós, Brasil, somos o segundo país em maior prevalência de pessoas com transtornos de ansiedade e depressão. Só perdemos para os Estados Unidos. E são dados atuais, de estudos atuais. E aí, como é que a gente espera que a nossa população de mulheres vá ficar? Não que os homens não sofram com isso, porque existem também vários relatos de homens que sofrem seriamente porque não puderam fazer nada diante da vontade da mulher, do meu corpo, minhas regras, para abortar. E são relatos americanos, porque aqui nós não temos essa realidade nua e crua, né? Mostrada, né, de uma forma real. Então, assim, o que você espera da nossa população feminina? Você acha ou não que a taxa de suicídio não vai aumentar no nosso país? É você ver estatística. Só para dar, inclusive, isso, né, de 2000 a 2020, se não me engano, ou a 2019, no mundo houve uma diminuição no número de suicídios de 800 mil para 700 mil. É um decréscimo aí de cerca de 16%, por aí. Certo? Enquanto que no Brasil, no mesmo período, aumentou 19% o número de casos de suicídio. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, e por que uma mulher chega a tirar a própria vida? Por quê? Porque ela vai fazer um procedimento achando que é de um jeito, com um romantismo na cabeça dela, com um imaginário totalmente distorcido, achando que vai ser um procedimento tranquilo, porque disseram para elas que é só um agregado de células, quando, na verdade, quando ela se depara com a crueldade como é feito um procedimento como esses, tudo aquilo que ela acreditava cai por terra. E depois só vem um arrependimento. E ela não consegue conviver com a culpa por ela ter sido coparticipante de um processo daquele ali.
Então, quando a gente vai ver, por exemplo, as técnicas que são usadas para realizar o aborto, isso é dividido em trimestres, né? Por quê? Porque, como eu disse, até 12 semanas a gente tem um bebezinho mais ou menos desse tamanho, que eles julgam fácil matar. Então, primeiramente, como é que pode ser feito? Existem algumas técnicas, mas antes de mais nada, o que é que eu preciso explicar para vocês? A partir do momento que se legaliza o aborto, uma das primícias para a realização de um procedimento como esse é que, quando haja a saída do bebê ou de partes do bebê, que o bebê já não tenha mais vida. É uma das primeiras coisas importantes. Por isso que um dos argumentos utilizados, né, naquela época, ano passado, em relação à meninazinha que foi abusada e que estava com um bebê de 28 semanas, era: por que não deixar o bebê chegar a uma idade, ele já era viável, um bebê de 28 semanas, ele nasce, muito provavelmente vai precisar de um suporte ventilatório maior, de UTI, mas ele nasce e ele consegue bem sobreviver. Mas a pergunta era: por que não levava adiante? Por que vão induzir o parto desse bebê? Não é só induzir o parto do bebê. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse bebê precisou ser assassinado dentro da barriga dela antes de ela o parir. É por isso que eu estou explicando para vocês que não existe dor maior para uma pessoa do que parir um bebê morto. E essa menina, que já sofreu um trauma de um abuso, ela sofreu um outro trauma muito maior em cima. Qual é a explicação médica para que o bebê seja morto ainda no útero, antes de... Porque senão não é um aborto. Para se considerar um aborto, é preciso que não haja vida após o nascimento.